Agora eu vou estar falando sobre os prismas. Os prismas, eles são considerados um tipo especial de poliedro, porque eles não têm algo tão fixo como o cilindro, que é composto por duas circunferências e um retângulo. A composição do meu prisma vai se dar por duas faces paralelas congruentes chamadas de bases. Então, quais podem ser essas faces? Podem ser triângulos, hexágonos, quadrados, enfim, pode ser vários outros polígonos. A gente vai ter vários polígonos que podem compor um prisma. E as outras faces? Outras faces que formam a superfície lateral têm um formato de retângulo também, né? Elas vão se encaixando ali de acordo com as bases que ele me deu. Então eu tenho aqui a classificação. A classificação ela pode ser dada da seguinte maneira: eu tenho aqui um prisma triangular, onde as suas bases é formada por um triângulo. Essa minha área lateral ela vai se ajustar à minha base, então eu tenho três lados de retângulo compondo aí o meu prisma. Aqui eu tenho um prisma de base quadrangular, que é um quadrado. Eu tenho as minhas faces laterais formando aí o meu prisma quatro retângulos e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um prisma pentagonal, que é de 5 pontas. Aqui um hexagonal de 6 pontas, um de 7 e o por último aqui um de 8 pontas. Então, cada um desses prismas são formados por bases distintas, diferentes. E como é que isso pode me aparecer numa questão? Onde é que pode aparecer isso aqui para mim? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, onde o exemplo me diz o seguinte: uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Então essa caixa tem essas medidas aí para mim. Essa caixa irá armazenar doce na forma de um prisma quadrangular. Opa! Então, se ele está me dizendo que é um prisma quadrangular, ou seja, a minha base do meu prisma vai ser um quadrado. E esse prisma quadrangular vai ter as dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o número ou a capacidade máxima, preenchimento total que essa caixa vai poder suportar. Então, a gente tem que o primeiro passo, a primeira coisa a se fazer é calcular o volume da caixa. O volume da caixa, nesse caso, como estamos tratando de um prisma quadrangular, vai ser dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Lembrando que o nosso volume é uma medida tridimensional, então eu tenho 40, que é o meu comprimento, vezes 20, que é a minha largura, vezes 15, que é a minha altura, que dá 12.000 centímetros cúbicos. No segundo passo, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o volume do docinho em que essa indústria quer vender. Então, eu tenho o volume é igual a o comprimento vezes a largura vezes a altura, que isso é igual a 8 vezes 3 vezes 4, e isso me dá um total de 96 centímetros cúbicos. Então, qual é o último passo? Por fim, a gente vai calcular o número total de doces que é armazenado. E como é que eu faço isso? Eu pego a capacidade total da minha caixa e divido pelo volume de um docinho. O resultado dessa divisão vai me fornecer justamente quantos docinhos essa caixa pode comportar para ser vendida. Então, a capacidade de armazenamento desta caixa vai ser de 125 docinhos com as dimensões que foram fornecidas para a gente nessa questão. Então, é isso. Eu espero que ajude vocês na resolução das atividades. Qualquer dúvida, mande pra gente e até a próxima!